Hoje vai ser um dia especial. Estou indo para a fábrica pegar um avião zero, Phenom 300, uma oportunidade maravilhosa. O planejamento é o seguinte: não vai ser hoje que eu vou lá na fábrica, mas a jornada começa hoje. Hoje é o meu day one, meu primeiro dia do meu rotation de 8 dias. E como eu moro em Orlando e Melbourne fica 1 hora da minha casa, então eu peguei um carro alugado e estou indo lá para Melbourne. E tomara que eu fique voando esse rotation, né, esses 8 dias com esse avião. Seria um prazer, né, voar um avião zeradinho, novinho, cheiro de novo. Quem não gosta de carro novo, de coisa nova, né? E dando uma pesquisada, a gente sabe que a Embraer, ela é uma empresa brasileira, né? O projeto, né, do Phenom 300 é um projeto brasileiro, mas é uma empresa internacional. Então ela tem uma base muito grande aqui em Melbourne, ali que o cliente personaliza o avião dele, né? E ali que ele é finalizado e entregue para o cliente. E a base principal também executiva da Embraer. E na Flórida o tempo é sempre bom, na maioria dos dias aqui, né? Nos 365 dias do ano. Até por isso que tem, se eu não me engano, é o estado que tem mais escola de aviação, justamente porque o tempo é assim na maior parte do ano, né? Já que a gente está falando de Phenom 300, de avião da Embraer, eu voei o 190 e o 195 na Azul, então gosto da Embraer, gosto do produto da Embraer, e é a segunda aeronave que eu estou voando na Embraer agora, o Phenom 300. O Phenom 300, para quem não sabe, um avião categoria leve, o avião mais vendido no mundo na categoria. Tem a versão menor dele, que é o Phenom 100, que nada mais é que uma versão menor, com algumas poucas diferenças, e principalmente de performance, com relação à quantidade de passageiro, de autonomia, essas coisas. Pra gente que é piloto, é uma carteira muito boa, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, se precisar. Tem a versão G1000, que é o cockpit dele, muda, né? Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, que eu mostro ali mais ou menos a operação do painel G1000 e do G3000, que é o upgrade do G1000, né? Então é um pouquinho mais moderno. A diferença maior para mim, que estou acostumado a voar avião maior, né, com mais automatismo e tudo mais, avião de linha aérea, é basicamente o reverso, né, que o Phenom 300 não tem reverso, que é aquela concha que abre o motor, então você consegue frear usando o reverso do motor, né? No Phenom a gente só tem o freio normal. O APU também é uma outra coisa que não tem. Um APU é uma turbina extra que tem atrás. Normalmente a categoria mid-size, né, os aviões de categoria média tem já o APU. Então você consegue fornecer energia elétrica e pneumática para o avião sem ter que girar o motor. Então no solo você consegue ter ar-condicionado, esse tipo de coisa. Aqui não tem, então a gente usa o GPU, que é o Ground Power Unit. Então a gente tem que solicitar uma fonte externa para conectar ele no avião e aí sim gerar isso aí. E tem lugar que, por exemplo, que não tem GPU, ou o GPU não está funcionando, e aí você está num lugar remoto, por exemplo, então você não consegue, por exemplo, climatizar a cabine do avião para o passageiro quando ele embarcar e também preparar a cabine para fazer um embarque rápido e sair rápido. Que não é nenhum problema, mas a gente tem que preparar isso depois que a gente acionar os motores. Então estou só querendo dizer a diferença de alguns aviões que tem alguns acessórios a mais do que o Phenom 300 nessa atual versão. Acredito que no futuro isso possa vir, né, a ser implementado no avião, mas isso também encarece o custo do avião. Tem que mudar algumas coisas também de performance do avião, então teria que mudar um pouco o projeto. Então talvez lance uma versão sem ser o nome Phenom 300, não sei. Mas outra coisa também é o Auto Thrust, no caso aqui Auto Throttle, né? Que a manete mexe sozinha e tudo mais, que não tinha, agora já está tendo as versões novas. Dá para implementar isso nos aviões, né? Dá para instalar isso nos aviões, faz um curso e tudo mais. Então já tem os aviões. Isso é legal, facilita muito ali nosso dia a dia, né? O interessante para o piloto é a gente ter o mínimo de carga de trabalho possível para a gente poder gerenciar o avião, gerenciar o voo. Então se você voa muito manual, você tem muita tarefa, workload, né? A carga de trabalho muito grande na cabine, a gente acaba tendo que gerenciar ao mesmo tempo, né? Então acaba aumentando ainda mais a carga de trabalho no momento que a gente às vezes precisa focar para resolver o problema de alguma coisa. Mas é um avião maravilhoso, super dócil, sendo uma experiência maravilhosa voar um avião menor, né? A galera que voa aí avião light jet, deixa aqui seus comentários, com certeza tem muita gente muito mais experiente que eu tenho 450 horas agora no Phenom 300. Claro, para a galera que é experiente na aviação, a galera que já está há muito tempo no mercado e tudo, isso aqui não é nenhuma novidade, né? Então tem muita gente aí que
está começando a aviação, interessa pelo assunto. Por isso eu gosto de falar um pouco mais sobre esses assuntos básicos, né? Eu vou fazer um vídeo também aqui para vocês, já tem bastante gente pedindo, de escola de aviação, falar um pouco de como que é tirar carteira nos Estados Unidos. Eu tirei minha carteira aqui, então fica fácil de eu falar sobre isso. Queria mostrar fisicamente a escola também, uma para mostrar para vocês. Então tem uma novidade muito boa para vir também agora, no mês de dezembro de 2024. Não vou falar aqui agora, mas quem me segue, ativa o sininho aí, que vocês vão acompanhar uma novidade muito bacana que eu vou lançar aqui no canal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também, que é bem interessante, falando um pouco do mercado americano, né? Para quem está acostumado com o mercado brasileiro. O Phenom 300 é um avião que é muito voado, né? O avião mais vendido da categoria no mundo. Só que na empresa que eu trabalho a gente tem, se eu não me engano, 80. O Phenom 300 está chegando mais, né? Eu estou indo pegar hoje um avião zero na fábrica. Na empresa que eu trabalho hoje, cada avião Phenom 300 voa em média 140 horas. Então multiplica aí 140 horas por mês, vezes 12, né, no ano, e vezes 80 aviões. A gente voa igual linha aérea. A gente voa bastante. Lembrando que eu trabalho uma escala de 8x6, eu trabalho basicamente uma semana sim, uma semana não. Então eu trabalho metade do mês. Meu último rotation, que a gente chama de rotation, que é a semana de trabalho, eu voei 30 horas em 6 dias. E no penúltimo rotation, de 8 dias, eu voei 40 horas. Não é assim sempre. Tem rotation que voa 15, 20, 25. Mas tem rotation que voa 40, como eu voei no penúltimo rotation. Voa bastante, diferente do mercado brasileiro. E faz bastante etapa curta, pela característica do avião, né? Um avião light, um avião que opera em pistas menores, principalmente aeroportos regionais, aeroportos particulares. É um avião muito versátil. Ele é homologado para single pilot, só que dependendo da empresa, da operação, voa 2 pilotos. Aqui na empresa a gente voa em 2 pilotos. E aí tem várias vantagens e desvantagens com relação a esse ponto. Não é o foco do vídeo agora, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando disso, né, sobre a operação single pilot, deixe um comentário aqui que eu gravo esse vídeo para vocês. E claro, né, galera, não posso deixar de comentar com vocês também, para você que está aí querendo tirar o teu visto, teu green card, vir para cá, imigrar, morar nos Estados Unidos, trabalhar aqui, seja como piloto ou qualquer outra profissão, principalmente piloto. Vou deixar aqui embaixo o link e o Instagram aqui na tela, tá? Da VisaFlex Immigration, parceira do canal, grande amigo meu, são muito profissionais, vários casos de sucesso. Então, se você tem interesse em vir para cá, para os Estados Unidos, está procurando um escritório para achar a solução do teu caso, entre em contato com eles e eles vão te dar uma atenção bacana, tá bom? Deixe teu comentário aqui também para dizer como que foi a sua experiência com a VisaFlex, e se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui no comentário que eu vou responder todo mundo, beleza? Estamos aqui, ó, tô animado indo para Melbourne pegar o Phenom 300 0 hora, cheiro de novo, com plástico ainda, e vocês estão aqui comigo. Olha que legal. Vamos embora. Galera, bom, acordando agora, são 7h30 da manhã, tô aqui em Melbourne. Programação é sair daqui meio-dia, são 7 e pouca da manhã. A aeronave ainda não está entregue, digamos assim, estamos aguardando. Vou ligar para a empresa, para manutenção, para confirmar a situação da aeronave, para ver se eu posso ir para lá já um pouco mais cedo. Vamos embora, galera, vamos comigo, acordando agora, cara todo inchado aqui, mas vou registrar tudo para vocês, vamos embora. Saí do hotel um pouco, tomar um café da manhã, e aí tô vindo aqui no Starbucks. Eu particularmente, até falei isso em outros vídeos, eu não gosto, eu tento evitar, né, tomar café no hotel, porque é padrão, é bacon, aqueles pãozinhos lá sem graça. É muito fraco, cara, esse café da manhã aqui, pelo amor de Deus. E aí, quando dá, né, eu tô com tempo, tem uma Starbucks aqui, vou ali, pego meu café fresquinho de boa. Então já tá tudo certo, só aguardando agora o horário mesmo para sair do hotel. Já falei com o meu parceiro que vai fazer o voo comigo, Samuel. A ideia é chegar um pouquinho mais cedo lá para poder certificar de que a aeronave está dentro das condições de segurança, né, de aeronavegabilidade, e com toda a documentação a bordo.
Parece que não é nada demais, mas, cara, não é todo dia que tu vai pegar um avião 0, 0, 0, 0, igual um carro zero, né? Porque não tem loja de avião, é na fábrica, né? Então, diferente de carro que tu vai em qualquer loja pegar, né? Tu não vai na fábrica. Então, isso é fantástico, é uma oportunidade única, sou muito grato por isso. Estou compartilhando com vocês esse momento, eu acho que é importante. E o que eu puder gravar, vou gravar, o que não puder, desculpa. Mas a ideia aqui é manter a segurança de voo e, claro, que vocês estejam comigo o tempo todo, né? Fala, galera! Sabadão de manhã agora, são 8h30 da manhã. Atualizar vocês aqui. Estamos ansiosos para pegar essa aeronave zero na fábrica da Embraer. Alguns imprevistos, né? Para explicar para vocês, uma aeronave, quando você compra ela, tem uma fase chamada de closing. É onde faz toda a papelada, né, de fato de compra e venda do avião. Então, assim, eu nunca comprei uma aeronave zero, né, nunca participei de uma negociação de uma aeronave zero na fábrica e também não vou participar dessa, né, a empresa faz isso, mas já fiz de aeronaves usadas, né, trabalho há muitos anos com isso, é papelada, então pode ser que demore um pouco. Então, atrasou, a gente ia pegar a aeronave ontem, meio-dia inicialmente a gente ia decolar daqui de Melbourne, e decolar para Cleveland, né, em Ohio, onde é a base da empresa. E aí mudou para 3, 4 horas da tarde. Aí no meio da tarde mudou, cancelou o voo, porque o closing não foi concluído. Final de semana parece que não funciona a fábrica da Embraer. E só segunda-feira. Então hoje é sábado, eu estou aqui no hotel, vou sair para tomar um café da manhã. Espero que não mude. A empresa que eu trabalho tem aproximadamente 80 aeronaves desse modelo, está indo para 100 aeronaves, são bastante aeronaves desse modelo, o Phenom 300, então tudo pode acontecer, eles podem precisar da gente, né? Tá eu e o outro parceiro aqui, o outro piloto no hotel, pode ser que eles precisem da gente para outro tipo de missão, né? No caso, pegar uma aeronave em outro lugar, etc. E aí cancelar e acabar não conseguindo mostrar para vocês. Mas estamos na torcida aqui, na fé que vai dar certo, que eles vão segurar a gente aqui até segunda-feira para pegar esse avião. Já falaram que mudou também a rota, a gente não vai levar o avião mais para Cleveland, a gente vai levar para Sanford, que fica aqui do lado, aproximadamente 15, 20 minutos de voo daqui. Por quê? Porque lá em Sanford, fica no norte de Orlando, é uma base grande da empresa de manutenção do Phenom 300. Então a empresa tem 9 hangares lá naquele aeroporto e é para lá que a gente vai levar o avião. E aí provavelmente o avião vai ficar lá e não sei se eles vão dar outro tail number, outro avião para a gente dar continuidade no nosso rotation, na nossa escala, né? Porque eu trabalho até quinta-feira. Mas enfim, vamos por etapa, né? Mas é isso, queria só atualizar vocês, hoje é sábado, vou sair, vou tomar um café da manhã, o dia tá lindo aqui, ó. Céu azulzão da Flórida, como ontem também estava assim. E estamos aqui de stand-by, ansiosos e vamos embora. Vamos comigo, vou mostrando para vocês todos os detalhes. Amanhã com certeza não vai ser, porque não abre a Embraer, né, pelo que me falaram. Então, eu tenho aí hoje e domingo de stand-by para segunda-feira a gente dar continuidade nessa missão, tá bom? Então vamos comigo, galera. Fala, galera, chegou a tal conhecida segunda-feira. Tô aqui o final de semana inteiro aguardando, normal para o tipo de processo, né, de compra e venda de uma aeronave. Atrasou na sexta-feira, como vocês sabem. Ó, o dia continua lindo, o final de semana inteiro, sem dúvida nenhuma. Agora tá 17 graus Celsius agora e a máxima de 25 no dia de hoje, na Flórida. Então, um friozinho para a Flórida, né? O inverno tá chegando. Tomando um cafezinho aqui, ó. Hoje eu me rendi ao café da manhã do hotel. Não gosto, mas depois de 3, 4 dias aí já, 3 dias já indo pro Starbucks, falei, agora eu tô cansado, quero ir embora. E aí estamos aqui, estamos aguardando. Daqui a meia hora mais ou menos entrar em contato com a empresa para confirmar se de fato vai ter a decolagem. A gente está indo para Sanford, a não ser que tenha mudado de novo, acredito que não. E hoje eu acordei até pensando, falei, cara, será que o avião ele já vem com a pintura da empresa? Será que o interior é um interior mais simples? Porque a empresa, ela faz a pintura, né? Talvez saia mais barato ela fazer o interior próprio, né? In-house, digamos assim, né? Eu sei que quando o avião chega lá na empresa, inclusive a gente está levando o avião para Sanford, onde a empresa tem 9 hangares de manutenção lá, eles falam que chega lá, eles já desmontam o avião todo novinho. Dá até dó, né, cara? Avião zerado, novinho, eles vão e começam a desmontar o avião. Porque eles instalam a internet, inclusive. Eles têm o STC, eles têm autorização, eles fazem essa instalação dentro da própria empresa, né? Então,
Eles vão ter que fazer isso de qualquer jeito, que todos os aviões da empresa têm internet a bordo, que é muito legal, ajuda muito no dia a dia no trabalho. Então é isso, vamos ver como vai ser, tô curioso, vai ser um voo bem rápido, mas eu vou mostrar para vocês aí. Avião zeradinho na Embraer. Vamos embora. Oral warning okay. Então, galera, esse aqui é dentro do avião. O avião é 0 bala, como vocês sabem. Então, o que acontece? Aqui tem a galley. Aqui ficam os snacks na parte de cima. Na parte de baixo também. Você vê que tá full. Avião novo, já foi carregado toda essa parte aqui de galley. Todas as validades checadas. Todo voo a gente tem que checar se está válido. Aqui tem mais algumas informações. Aqui fica algumas cervejas. Tem garrafa de vinho. Tem que tirar dali. Água, suco, refrigerante. Aqui embaixo tem uma lixeira. Vou tirar aquilo ali também. Aqui fica algumas cervejas que tem que mudar para lá. Tá desorganizado, eu vou organizar. Mas aqui coloca gelo. Esse aqui é um drenozinho que você consegue, conforme vai o gelo vai derretendo, é só abrir para descer. Aqui fica as garrafas de vinho, tem 3 aqui. O que mais? Aqui tem uma cafeteira que está sem. Eles vão ter que instalar ainda. Aqui algumas bebidinhas, álcool para os passageiros. Aqui em cima a gente tem também algumas coisinhas aqui. Copo, guardanapo, chiclete, esse tipo de coisa. A cabine de passageiro, tudo novinho, zerado. Aqui a gente tem uma mesa. Deixa eu apertar aqui. Tá vendo? Zeradinha, sem risco nenhum. Tomara que a galera cuide. Aqui, o passageiro coloca a sua garrafa aqui, o copo. Aqui é o único assento que tem o controle de temperatura da cabine. E aqui as luzes, né? Os outros assentos têm o controle das luzes, mas a temperatura é só aquele assento ali. Cortina em manual. Cinto. Esse banco aqui ele consegue movimentar, né? Tanto mexer essa parte do encosto como o assento. Ele mexe, ele sai dessa posição aqui. Então dá para ficar bem mais confortável. Aqui é a saída de emergência, né? Janela de emergência. Essa janela sai, se for necessário. Aqui tem o banheiro. Uma privadinha aqui. Deixar até aberto aqui para iluminar. Tá vendo? Aqui embaixo ficam kits de emergência, de primeiros socorros. O raft, que é o bote, né, salva-vidas, para poder operar em local sobre o mar, né, voar sobre o mar. E é isso aí, galera. Esse aqui é o Phenom 300 zeradinho na Embraer. Top de linha, não consigo compartilhar com vocês o cheiro de novo. Mas dá pra ver, ó, o couro novinho, tá vendo? É um privilégio poder voar um avião desse zero. Tá com 7 horas de voo agora, totais, que eu tava olhando os documentos. E vambora, galera, é isso aí. Máquina entregue, os mecânicos estão ali fora. Espero que tenham gostado do voo, avião zerado, cheiro de novo. Adorei o voo, foi muito rápido, deu para mostrar um pouquinho para vocês. E é isso aí, galera, deixa de curtir, dar o like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, compartilha com a galera. E até o próximo vídeo, valeu!